Sabe, observar uma placa de trânsito com escrito pare, costuma dar aquela sensação reconfortante de obviedade pra gente, né? A instrução é super binária, é parar ou não parar. Exatamente. É um comando que parece imune a qualquer ambiguidade, tipo um algoritmo bem simples de execução obrigatória. Pois é. E a premissa iluminista clássica era exatamente que o direito deveria operar com essa mesma previsibilidade matemática. Tipo, a lei seria transparente e fechada em si mesma. Mas a realidade da aplicação das normas mostra, assim, de forma bem dura, que essa clareza do texto é muitas vezes só um estado passageiro. Com certeza. E essa transição, da falsa obviedade para a complexidade da hermenêutica, que guia a nossa análise profunda de hoje. Nossa pilha de fontes hoje está incrível. Vamos passar pela escola da exegese, revisitar o Carlos Maximiliano, Hans Kelsen, até desaguar no neoconstitucionalismo do Dworkin, Barroso e Lênio Streck. A missão aqui é provar para quem nos escuta que ler a lei não é só entender as palavras. O direito é um organismo vivo. E a interpretação é a ponte entre um texto frio e a vida real. É o atalho perfeito para entender como as decisões que moldam a sociedade são realmente tomadas no dia a dia. E bom, a gente precisa quebrar de cara aquele famoso brocardo latino, o in claris non fit interpretatione, ou seja, na clareza cessa a interpretação. Nossa, esse brocardo é uma verdadeira armadilha epistemológica. Os próprios romanos, tipo o Piano, já alertavam que declarar algo como claro não é o ponto de partida. É a linha de chegada, né? Exato. Dizer que um texto é claro já é o resultado de um processo inteiro de interpretação que você fez na sua cabeça sem perceber. Para quem está nos ouvindo visualizar isso, eu gosto muito da metáfora da partitura musical. Ah, essa é excelente. É, tipo, qualquer pessoa alfabetizada musicalmente consegue ler um dó na página. Mas para transformar aquelas manchas de tinta numa sinfonia de verdade... Precisa de um maestro. Exatamente. Alguém interpretando o compasso, o contexto histórico, a intenção. Mas o sistema jurídico nem sempre deixou o intérprete ser esse maestro. Historicamente, não mesmo. Se a gente voltar para a Revolução Francesa e a escola da exegese, ali no começo do século XIX, o juiz tinha que ser estritamente a boca da lei. E tinha um motivo político gigante por trás disso, certo? Sim, com certeza. A burguesia revolucionária morria de medo dos magistrados do antigo regime. Eles manipulavam as leis para proteger a aristocracia. Então, idolatrar o Código de Napoleão e o critério estritamente gramatical não era só ingenuidade, era contenção de poder. Isso. O legislador era o dono da razão, e aplicar a lei era só pegar o dicionário e extrair o vocabulário. O critério literal era o rei. Ok, vamos desvendar isso. Se a gente ficar preso só ao dicionário, a gente não corre o risco de cair numa fraude literal? Como assim? Tipo, pensa numa receita de bolo. A receita diz coloque um ovo na massa, mas não diz quebre o ovo. Se você for 100% literal, você joga o ovo inteiro com casca lá dentro e estraga tudo. Nossa, perfeito. É exatamente isso. E é aí que entra a textura aberta da linguagem. A técnica gramatical tem um limite claro quando o caso concreto bate na porta. E quando a palavra escrita não dá conta, a gente vai para onde? A gente migra para o critério lógico. Aqui a gente usa a razão para encontrar a vontade objetiva da lei. É o reino da famosa subsunção. E é aquela ideia do silogismo, né? A premissa maior é a lei, a premissa menor é o fato e a conclusão é a sentença. Isso mesmo. Só que a subsunção raramente é uma matemática perfeita no mundo real. A gente precisa de expansões lógicas. Esse é o argumento a fortiori. Quem pode o mais, pode o menos. Exatamente. Ou o argumento a contrário senso. Se a lei proíbe expressamente uma coisa, a lógica nos diz que ela permite o contrário. O intérprete vai preenchendo essas elipses que o legislador deixou. Aqui é onde fica realmente interessante, porque uma lei não flutua no vazio. Ela é uma célula dentro de um organismo gigante que é o direito. E é aí que o critério sistemático entra em cena. Sim, lembro de um conselho do Horst Bartolomizig nas nossas fontes. Ele diz que é impossível ler o segundo parágrafo de uma lei sem ter lido o primeiro. O sistema presume coerência. Mas a gente sabe que essa coerência é testada o tempo todo.
As leis são feitas por humanos, em épocas diferentes, com interesses diferentes. O que, inevitavelmente, gera conflito, né? As famosas antinomias. Pois é. E o critério sistemático serve justamente para resolver quando duas normas batem de frente. E como a gente resolve isso na prática? Bom, a gente usa a hierarquia, por exemplo. Pensa na pirâmide de Kelsen. Uma norma superior anula a norma inferior. A Constituição sempre vence uma lei ordinária. E se as duas leis conflitantes estiverem no mesmo degrau da pirâmide? Aí a gente usa o critério da especialidade. A norma que regula um assunto específico afasta a norma geral, ou então o critério cronológico, onde a lei mais nova vence a mais velha. E já que você puxou a questão do tempo, isso nos leva ao critério histórico. A escola histórica de Savigny. Isso, a ideia de buscar a occasio legis. Entender o que estava rolando na sociedade, os debates da época em que a lei nasceu. Só que tem um perigo aí, concorda? Ficar ancorado só na intenção de legisladores que já morreram pode engessar o direito. Com certeza. A gente ficaria preso às limitações cognitivas do passado. E é por isso que o critério teleológico salva o dia. O famoso propósito da lei. Exato. O Jhering e a galera da jurisprudência dos interesses mudaram o foco da occasio legis para ratio legis. Qual é o fim social daquela lei? Inclusive, isso está na nossa LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 5º diz que o juiz deve atender aos fins sociais e ao bem comum. E para fazer isso funcionar, a gente precisa da interpretação evolutiva. Tem aquele exemplo clássico e cirúrgico nas nossas fontes. Ah, o do Central Park. Conta pro pessoal. Imagina uma lei municipal de 1803 que proíbe veículos no parque. Naquela época, veículo significava cavalo e charrete. A ideia era proteger os pedestres. Certo. Hoje o texto é o mesmo, mas se alguém entrar lá de patinete elétrico ou com um drone voador gigante, o método puramente gramatical de 1803 diria que não é veículo. O que seria um absurdo. Por isso, a interpretação evolutiva atualiza o sentido da palavra veículo para a tecnologia de hoje, mantendo o objetivo real da lei, que é a segurança. Mas espera aí. Tudo isso que a gente falou até agora presume que existe um texto. O que acontece quando o legislador simplesmente esquece de fazer uma lei? As temidas lacunas. Bom, o juiz não pode simplesmente lavar as mãos e dizer não tem lei, não vou julgar. É o princípio da inafastabilidade, certo? Quarto da LINDB dá um mapa. A famosa analogia. Exato, aplicar uma regra parecida para um caso não previsto. Ou recorrer aos costumes e, claro, aos princípios gerais do direito. É quando o juiz precisa estender a lógica do sistema para um território completamente desconhecido. O fascinante aqui é que isso expõe um papel muito ativo e criativo de quem julga. E isso nos leva direto para a ruptura gigantesca que o Hans Kelsen causou. A teoria pura do direito, né? Kelsen implodiu aquela ilusão de que o juiz só descobre a resposta lógica escondida no sistema. Sim, ele fez uma divisão implacável entre o intérprete autêntico e o não autêntico. Eu acho isso brilhante. Explica melhor essa divisão para quem está nos acompanhando. Bom, o cientista do direito é o intérprete não autêntico. Ele usa todos esses métodos que a gente falou para desenhar uma moldura de significados possíveis de uma lei. A moldura de Kelsen. Isso. A lei não te dá uma resposta única. Ela te dá uma moldura. O papel do cientista acaba aí, iluminando essa moldura. E o intérprete autêntico, o juiz. O juiz é quem tem o poder do Estado. Ele pega a caneta e faz uma escolha dentro dessa moldura. E para Kelsen, isso não é um ato de ciência, é um ato de vontade. Uau! Então a sentença final tem um componente de escolha, de vontade mesmo. Isso dá uma balançada forte naquela ideia de segurança jurídica total, não é? Com certeza balança. E fica ainda mais complexo com o giro que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que tudo isso significa? A gente chega no neoconstitucionalismo, certo? Sim, a Constituição deixou de ser só uma carta de intenções poética. Ela virou a norma máxima, vinculante. Tudo agora é filtrado pelas lentes constitucionais. E aí entram os princípios, como dignidade humana
e razoabilidade, que deixam de ser só enfeite e ganham força de lei pesada. Exatamente. E isso muda toda a estrutura daquela lógica de subsunção que a gente falou. Porque regras funcionam no esquema de tudo ou nada. Ou a regra se aplica ou não se aplica. Isso, mas os princípios não. Eles têm o que o Ronald Dworkin chamou de dimensão de peso. O Dworkin, essa parte é incrível, porque se o direito à privacidade bater de frente com a liberdade de informação, não tem uma regra pronta anulando uma das duas, né? Não tem. O intérprete tem que ponderar, ver qual princípio atrai mais peso para aquele caso específico, sem apagar o outro princípio da Constituição. E o Dworkin lutou muito contra aquela ideia do Kelsen de que o juiz só decide por vontade própria nos casos difíceis, os famosos hard cases. Dworkin odiava essa ideia de discricionariedade pura. Para ele, o direito é cheio de regras e princípios e não tem nenhum vácuo de verdade. E ele defende que existe sim uma resposta correta, né? Através do que ele chama de interpretação construtiva. Exatamente. E a metáfora que ele usa é maravilhosa, o romance em cadeia. Sim, o chain novel. Imagina que o juiz é o coautor de um livro escrito por várias pessoas ao longo do tempo. Ele recebe um caso difícil e tem que escrever o próximo capítulo. Ele tem autonomia? Tem, mas ele está totalmente amarrado à história dos capítulos anteriores. Ele não pode do nada transformar um romance de época num livro de ficção científica com alienígenas. Perfeito. Ele precisa respeitar a integridade institucional do direito. É isso que segura a onda do ativismo judicial na visão do Dworkin. Mas mesmo assim, a interpretação ainda passa pela cabeça de um ser humano. Como a gente evita o arbítrio total do juiz? Isso levanta uma questão importante, que é o grande foco da crítica hermenêutica do direito, trazida para o Brasil pelo Lenny Streck, usando a filosofia do Gadamer. E o grande alvo deles é o solipsismo, não é? Sim, aquela ideia perigosa de que o juiz é o dono absoluto do sentido, fechado na própria cabeça. A gente costumava achar que o juiz lia o texto neutro, entendia e aplicava. Mas Gadamer destruiu isso, dizendo que todo mundo já chega no texto cheio de pré-compreensões. Compreender para interpretar é a nova regra. Ninguém é uma folha em branco. O juiz carrega a cultura dele, os preconceitos no sentido filosófico da palavra. Mas peraí, reconhecer isso não dá carta branca para o juiz fazer o que quiser? Muito pelo contrário. Como a gente não é neutro, o sistema precisa criar amarras mais fortes ainda. A integridade do direito, o dever de fundamentar exaustivamente. O princípio da proporcionalidade entra forte aí também. Com certeza. O juiz não pode decidir pelo livre convencimento solipsista e depois só caçar um artigo na lei para justificar o que ele já queria fazer. O Friedrich Müller também fala muito disso, né? Que o texto da lei é só a ponta do iceberg. Tem toda uma realidade social ali embaixo que a lei tenta regular. Exato. A lei parou de ser vista como uma coisa morta. A interpretação é o que impede o sistema de ficar obsoleto. Fazendo um resumo rápido da nossa jornada de hoje, a gente começou achando que era só abrir o dicionário, no método gramatical. Aí fomos para a lógica, para o sistema, mergulhamos na história da lei, nos fins sociais e chegamos na complexidade dos princípios e da pré-compreensão humana. Fica bem claro o tamanho da responsabilidade de quem opera o direito, né? E, bom, isso me leva a uma provocação final para quem está nos acompanhando. Manda! A gente viu que a interpretação exige que a pessoa se conecte com a tradição, com a cultura, com o bem comum. É muito humano. Super humano. Será que um dia a inteligência artificial vai conseguir julgar um caso de forma autêntica? Nossa, essa é a grande questão do nosso século. Tipo, será que um algoritmo consegue coescrever esse romance em cadeia do Dworkin? Ou a interpretação evolutiva e o sentimento de justiça são artes estritamente nosas, impossíveis de copiar? Um algoritmo só faz inferência estatística de coisas do passado. Atualizar o propósito de uma lei para o futuro, sentindo o que é justo, me parece uma fronteira imensa. Fica aí o questionamento para a audiência continuar refletindo depois que a gente encerrar. A gente agradece demais a companhia nessa imersão. Foi um mergulho e tanto. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima.